A noite no condomínio Jambaleia não era apenas mais uma noite comum, era o cenário de um desses encontros do destino que misturam o trágico com o cômico de forma indissociável. Arnaldo, o dentista protético que buscava na escuridão o silêncio para suas pedaladas, surgiu na sala de estar de sua casa exalando uma mistura de dor e indignação. Ele estava ofegante, com o corpo dolorido e a alma, como ele mesmo diria mais tarde, ferida pela imprudência alheia. Rita, sua esposa, e a sogra, Copélia, olharam para ele com uma mistura de susto e curiosidade. Arnaldo gritou que já estava indo, mas o relógio já marcava 10h30 da noite. O susto inicial de Rita foi imediato, questionando o que teria acontecido para o marido chegar naquele estado lamentável. Arnaldo, entre gemidos, explicou que um irresponsável havia jogado o carro em cima dele enquanto pedalava. Rita, com o pragmatismo que lhe era peculiar, rebateu dizendo que o homem provavelmente não o vira, afinal, Arnaldo insistia em sair à noite fantasiado de ninja. O argumento de Arnaldo era puramente estratégico. Ele acreditava que era o único jeito de não chamar atenção em uma região onde a favela crescia e muitos ciclistas voltavam para casa a pé. No entanto, o custo dessa invisibilidade quase foi a sua própria vida. Isadora, a filha, entrou na conversa com seu jeito peculiar, mencionando como o tinha ouvira e pensara tratar-se de uma alma pelada. A confusão linguística seguiu-se imediatamente, com discussões sobre se a alma era penada ou pelada, baseada na existência de pele ou penas, uma lógica que apenas o ambiente do Jambaleia poderia produzir. Isadora divagava sobre características éticas e peles de várias cores, enquanto Arnaldo, frustrado, sugeria que aquela gravação seria útil para interditar a própria filha. O acidente de Arnaldo fora cinematográfico. Ele descreveu como o carro o empurrou para fora da estrada, fazendo rolar pela ribanceira até aterrissar no telhado de um barraco. O destino quis que ele caísse justamente na sala de Getúlio, o segundo chefe mais importante da comunidade local. O prejuízo não foi apenas físico. Arnaldo teve que deixar sua bicicleta para o dono do barraco e ainda prometeu repor 2 dentes que o homem perdera em uma briga anterior, dentes que, para piorar a situação, deveriam ser de ouro. Enquanto Arnaldo cuidava de suas lesões, o foco da noite mudou para o salão de festas do condomínio. Isadora e Copélia estavam prontas para sair. Copélia, a matriarca de espírito indomável, estava prestes a receber um diploma. Mário Jorge, o vizinho e eterno antagonista de Arnaldo, recusara sair, assim como Celinha e Adonis. O diploma em questão era um certificado de 15 dias de abstinência sexual, um programa intensivo que Copélia fora obrigada a frequentar após um incidente mal interpretado com Libório do Bloco F. Ela insistia que fora condenada injustamente, mas estava orgulhosa de sua força de vontade, mesmo confessando que em certos momentos o corpo reclamava tanto que ela chegava a rasgar os lençóis de pura frustração. A celebração prometia ser regada a bebidas escondidas. Isadora trouxera 2 garrafas de vodka e outros personagens pitorescos do grupo de compulsivos também contribuiriam. Fermata Libera traria o champanhe, André da Pasta cerveja e Clotilde o anis. O personagem conhecido como Mãozinho ficara encarregado dos copos, uma estratégia para manter suas mãos ocupadas e evitar que ele importunasse os presentes. A fauna humana do grupo era composta por figuras como Fermata Libera, uma cantora de ópera que caíra no ostracismo após um escândalo nua no Scala de Milão, e André da Pasta, um homem cujo hábito de carregar uma pasta estratégica no colo escondia intenções duvidosas. Adonis, o filho de Mário Jorge e Celinha, apesar de ser menor de idade, insistia em ir ao evento. Ele afirmava que sua alma era velha, envelhecida precocemente pelas barbaridades que presenciava naquele condomínio. Ele queria prestigiar a parenta, acompanhado por Buzena, a fiel e sarcástica empregada que sempre tinha uma história de pato branco para contar. Enquanto isso, no outro apartamento, Mário Jorge tentava minimizar o fato de ter sido ele o motorista que jogara Arnaldo para fora da estrada. Ele argumentava que o ciclista parecia uma mula e que, se não houvesse testemunhas, o acidente simplesmente não acontecera. Celinha o chamou de canalha, mas Mário Jorge, com seu cinismo habitual, não se abalou. Buzena, ao ouvir a discussão, não pôde deixar de contar a história do cachorrinho Banzé, de pato branco. Banzé fora atropelado em uma noite de São Stanislau e, mesmo ferido, arrastara-se até a porta do atropelador, o padeiro Joca Breta. A história, que parecia uma lição de moral emocionante, terminou com a revelação de que Banzé apenas fingira o ferimento para pregar uma peça em Joca.
Por causa disso, em Pato Branco, era tradição comer roscas e pregar peças naquela data. O absurdo da narrativa deixou Mário Jorge e Celinha em um estado de perplexidade que só o convívio com Buzena poderia causar. A tensão aumentou quando Tatalo, o filho, apareceu com uma nova função, inspetor de normas e conduta, nomeado por Dona Álvara, a síndica autoritária. Ele buscava aplicar multas para ganhar comissões, sugerindo um esquema onde aplicaria a multa, ganharia o dinheiro e depois faria o registro sumir. A falta de ética familiar era apenas mais um tempero naquela noite caótica. Eventualmente, todos se dirigiram ao salão de festas. O salão estava decorado com uma faixa que dizia sexo nunca mais. Dona Álvara, em seu discurso de abertura, celebrava a iniciativa de conter os ímpetos sexuais dos moradores para que todos pudessem usar as áreas comuns, como o parque aquático, sem maiores aborrecimentos. As figuras do grupo foram chamadas ao palco: Fermata Libera, André da Pasta, Mãozinho, a Sapatão Clotilde e, claro, a fofosa Copélia. Isadora, atuando como madrinha, fez um discurso ressaltando que, apesar de serem chamados de loucos pela família Careta, eles estavam ali celebrando uma nova fase. A confusão escalou quando Arnaldo subiu ao palco mancando e foi confundido com um praticante de atos libidinosos intensos por causa de seu andar torto. Mário Jorge aproveitou para humilhá-lo, insinuando que o ferimento era fruto de uma noite de prazer e não de um atropelamento. A troca de farpas envolveu todo o condomínio. Rita e Celinha trocaram insultos sobre a pena que sentiam uma da outra por causa de seus respectivos maridos. André da Pasta continuava oferecendo conteúdo duvidoso de sua pasta e Clotilde tentava, sem sucesso, conter seus impulsos em relação a Buzena. No auge do evento, Copélia revelou a verdadeira natureza da celebração. Ela explicou que ninguém ali estava realmente curado, pois não consideravam o desejo uma doença. A estratégia, na verdade, era uma proposta de convivência organizada. O grupo distribuiria botões verdes para aqueles moradores que quisessem ser abordados para o que ela chamava de lesco-lesco, respeitando assim quem não desejava ser incomodado. A ideia, vinda de Mãozinho, foi aplaudida pelos presentes, para o horror de Celinha e Arnaldo. A noite terminou com a promessa de uma apresentação artística. Fermata Libera subiu ao palco para cantar uma área da ópera tosca. Ela explicou que, pela primeira vez em anos, cantaria vestida, embora temesse que as notas tremessem devido ao desconforto da roupa, já que estava habituada a relaxar o palato estando nua. Sob as luzes do salão de festas do Jambalaya, a voz de Fermata ecoou, misturando a alta cultura com a baixaria cotidiana, em um espetáculo que simbolizava perfeitamente a vida naquele lugar, um retrato esculacho do amor e da sobrevivência, onde entre o sonho e a realidade, todos continuavam dançando dois para lá e dois para cá, vivendo o eterno toma lá de cada existência humana. Assim, entre multas não aplicadas, dentes de ouro prometidos e promessas de fidelidade aos instintos, o condomínio Jambalaya encerrou mais um capítulo de sua história, reafirmando que, ali, a normalidade era apenas uma ilusão passageira e a humanidade, em todas as suas cores e desejos, era a única lei que realmente prevalecia.